Olá, muito boa tarde para você. Estamos começando a edição de hoje do Bahia Meio Dia, aqui da região oeste, com imagens da nossa cidade de Barreiras, imagens panorâmicas, mostrando o céu de Barreiras e também uma parte da cidade. Nós temos um comecinho de tarde bem quente, com o sol aberto, algumas nuvens no céu, mas para variar, nada de chuva. Meio-dia e 28 minutos. Agora uma outra cidade aqui do oeste baiano, olha a ponte sobre o Rio São Francisco, aí na cidade de Botirama, no centro da cidade. E dá para perceber que Botirama também tem uma tarde com o tempo quente, né? O céu praticamente sem nuvens, 31 graus de temperatura. Com estas imagens, a gente começa então esta edição do Bahia Meio Dia. E a gente já faz logo um contato com a Aline Miranda para ela antecipar para a gente quais os destaques que a Aline traz então para a edição de quinta-feira. Aqui está então a Aline Miranda ao vivo no centro da cidade, ali bem pertinho do Cais do Rio Grande. Bem-vindo, Aline, tudo bem? Boa tarde para você. Muito calor por aí também? Boa tarde, Carlos, a você e a todos que nos acompanham aqui no Bahia Meio Dia. Muito calor, Carlos. Como eu costumo dizer, setembro já chegou, mostrando aquele calor tradicional aqui na região oeste e a umidade muito baixa. Como destaque hoje, Carlos, nós vamos trazer duas situações, porque o Corpo de Bombeiros continua combatendo diversas situações de incêndios aqui na região. São várias cidades que têm registrado queimadas e o combate continua sendo feito. Daqui a pouquinho traremos informações sobre essa situação. Também vamos trazer uma outra que aconteceu na cidade de Paratinga. Um homem tentou matar o outro atropelado. Ele foi preso ontem na cidade de Paratinga. A gente recebeu as imagens dessa situação e daqui a pouquinho aqui no Bahia Meio Dia nós vamos mostrar como foi que aconteceu e o desfecho dessa história. Tudo isso e muito mais daqui a pouco aqui no Bahia Meio Dia. Eu volto já trazendo todos os detalhes. Ok, muito obrigado. Então, Aline Miranda falando com a gente ao vivo do centro da cidade, já que nós falamos com a Aline em relação ao calor, né? Mas um lembrete para você, vai sair de casa nesse horário, não deixe de passar o protetor solar de jeito nenhum, tá? E nós recebemos um vídeo de uma invasão inusitada que aconteceu lá em Bom Jesus da Lapa. Quer ver só? Olha só, gente, o que foi que aconteceu na capital baiana da fé. Deixa eu rodar o vídeo aqui. Olha só. O que será que é isso, hein? Vocês têm ideia do que está acontecendo? Daqui a pouquinho a gente vai contar então detalhes em relação a essa imagem. Daqui a pouquinho a visita inusitada lá na capital baiana da fé. Não perca no Bahia Meio Dia. E mais, previsão do tempo, imagens ao vivo das cidades da região oeste. Hoje é quinta-feira, 4 de setembro de 2025. Já estamos no ar, o Bahia Meio Dia está começando e, claro, cheio de informações ao vivo para você. 12h31, a gente volta já já. Já estamos de volta com o Bahia Meio Dia, agora 12h33. As imagens ao vivo do centro da cidade, aquela imagem tradicional, né, de começo de jornal. Olha aí o trânsito na BR-242 e também nas avenidas paralelas, bem no centro de Barreiras, ainda fluindo, já com um número grande de carros, né, o pessoal retornando para casa para o horário do almoço. Agora 31 graus de temperatura, o sol está aberto aqui na maior cidade do oeste baiano. E nós já estamos de volta para contar detalhes de um homem que foi preso nesta quarta-feira em Paratinga, após tentar atropelar uma outra pessoa. A polícia está investigando as motivações desse crime. Vamos conversar então com a Aline Miranda, porque ela tem todos os detalhes desse caso. O Aline, explica para a gente o que foi que motivou, né, a atitude tomada por essa pessoa lá em Paratinga. Bom trabalho para você, seja bem-vinda mais uma vez.
Obrigada, Carlos. Bom trabalho para todos nós. Pois é, Carlos, essa situação aconteceu, como você disse, na cidade de Paratinga, que fica a cerca de 270 quilômetros aqui de Barreiras. Segundo informações passadas para nossa produção pela própria polícia, este homem estava circulando por uma das avenidas da cidade. Recebemos as imagens que mostram essa situação. E quando ele estava trafegando nessa avenida, um desafeto dele estava parado quase que no acostamento. Ele desvia o carro, atropela essa pessoa e segue o caminho como se nada tivesse acontecido. Essa pessoa que foi atropelada ficou caído no chão, depois levantou-se, sentou, mostrando como se estivesse sentindo dores. Aí, este homem que tentou fazer essa tentativa de homicídio, como é considerado pela polícia, ele foi preso ontem na cidade de Paratinga. De acordo com informações da Polícia Civil de Bom Jesus da Lapa, havia um desentendimento entre eles. A polícia não soube informar exatamente qual tipo de desentendimento que foi o que acabou levando para que essa situação acontecesse. Este homem, acusado da tentativa de homicídio, ele foi preso, está à disposição da Justiça, preso na cidade de Bom Jesus da Lapa e agora aguardando uma audiência de custódia para que ele possa, enfim, saber se vai ser mantido preso ou se será liberado após a audiência de custódia. A polícia continua investigando para entender direitinho o que foi que aconteceu, o que foi que motivou esse tipo de situação. Nós não temos a informação sobre o estado de saúde da outra pessoa que foi atropelada. Isso aconteceu no mês de julho, agora de 2025. A gente segue acompanhando. Carlos, essas são as informações. Eu volto com você. Que coisa, né, Aline? Atropelamento intencional em Paratinga. E olha, dois detalhes em relação ao que você acabou de ver, né? A gente segurou, frisamos a imagem no momento do choque, até em respeito à pessoa que foi atropelada, para ela não ser exposta, né? E também você viu ali, no local onde aconteceu essa tentativa de atropelamento, ou atropelamento em si, na verdade, que tinha crianças também brincando pela rua. Então, olha, cuidado com o seu filho, quando ele está na rua, pode ser muito perigoso, viu? Fica sempre de olho. E agora a gente traz detalhes sobre um indicador que é utilizado pelo Ministério da Saúde. E ele aponta que de quase 2 milhões de domicílios pesquisados na Bahia, 11% estão em risco de insegurança alimentar. Bem acima da média nacional, que é de 7%. Salvador é a capital que mais concentra percentualmente lares com risco de insegurança alimentar. O choro é de uma mãe que não sabe se vai ter comida até o fim do mês para alimentar a filha. É horrível, faltando um monte de coisa para ela, entendeu? Eu não posso fazer nada, tá tudo na mão de Deus. Michele mora nessa casa com a filha Eloá, de 10 meses, e o marido que tinha saído em busca de emprego. Por enquanto, ela só recebe R$ 750 por mês do Bolsa Família. Eu nunca passei por isso, nunca, porque eu sempre tive minha mãe. Mas agora eu não tenho mais, ela faleceu e eu estou passando por isso. A situação alimentar da população é um importante indicador de saúde. As perguntas da triagem para risco de insegurança alimentar, TRIA, são capazes de identificar domicílios com esse risco. São duas. Nos últimos 3 meses, os alimentos acabaram antes que você tivesse dinheiro para comprar mais comida? E nos últimos 3 meses, você comeu apenas alguns alimentos que ainda tinha porque o dinheiro acabou? Se ao menos um membro da família tenha respondido sim às 2 perguntas, o domicílio é considerado em risco. A TRIA está inserida como estratégia para integrar o Sistema Único de Assistência Social, o Sistema Único de Saúde e Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional para o enfrentamento da fome. A partir dessa identificação de pessoas em risco de insegurança alimentar, a gente está criando todo um processo de integrar essas famílias, acompanhar e integrar essas famílias em políticas públicas. Então, a gente vê nisso uma forma de encontrar, né, famílias, os domicílios, entender onde realmente estão as pessoas em insegurança alimentar. A gente saiu do mapa da fome, a gente tirou, ou seja, um número muito grande de pessoas da situação de fome. Então, a gente também tem que aperfeiçoar a nossa forma de identificar as famílias que ainda estão nessa situação e incluir essas famílias em políticas públicas.
Na Bahia, dos quase 2 milhões de lares pesquisados, mais de 200 mil estão em risco de insegurança alimentar, o que significa 11%, bem acima da média nacional, que é de 7%. A TRIA aponta ainda que as 3 cidades baianas com maiores índices de insegurança alimentar são Muniz Ferreira, Santa Rita de Cássia e São Sebastião do Passé. As que apresentam menores índices são Boquira, com 0%, Irecê, Santo Antônio de Jesus e Itatim, com 0,1%, Várzea do Poço, Coronel João Sá e Feira de Santana, com 0,2%. Consideramos os dados do TRIA na elaboração do 3º Plano Estadual de Segurança Alimentar Nacional. Existem vários compromissos do Estado lá que vão ser implementados ao longo de 6 anos para que a gente possa atacar a insegurança alimentar, dando conta, inclusive, do que está apontado no TRIA, né, que é fruto do sistema Sisvan, dando conta, inclusive, do que é apontado pelo IBGE, de agravos do acesso à alimentação por parte da população baiana. E nós estamos desenvolvendo essa política pública com atenção especial para os maiores centros, porque são os grandes centros, são nas cidades que a gente tem uma predominância de famílias em situação de insegurança alimentar. A triagem mostrou que entre as capitais brasileiras, Salvador é a que concentra percentualmente mais lares em risco de segurança alimentar. São mais de 27% dos quase 53 mil domicílios pesquisados. Luciana é moradora do Beco do Sabão, na Calçada. Vive em uma casa com o filho de 2 meses e paga R$200 de aluguel. Sobram apenas R$450 do Bolsa Família para se manter, comprar fraldas e tudo mais que um bebê precisa. Ela já sabe a dor de passar fome, mas não quer isso para o pequeno Marvi. Hoje ele bebe da minha mama e se eu não me alimentar direito, às vezes eles não se alimentam, não tem proteína, não tem vitamina suficiente no meu leite para ele ficar sustentado. Porque eu aguento passar fome e ele não. Eu já tenho idade suficiente para saber o que é a fome e ele não. Que situação, hein? Em nota, a Prefeitura de Muniz Ferreira disse que o município não se encontra em situação de risco alimentar e que executa programas como distribuição de merenda escolar, participa de programas federais e estaduais de apoio à agricultura familiar, além de fazer doações sociais como distribuição de cestas básicas. A Prefeitura de Santa Rita de Cássia falou para a gente que o indicador é um percentual de risco relacionado ao acesso à alimentação e não à ausência de alimento nos domicílios. Disse ainda que tem um grande número de famílias contempladas com o Bolsa Família e que trabalham na informalidade. Para mudar o quadro, a Prefeitura aponta que vem fazendo ações através do acompanhamento de uma equipe multiprofissional. Já a Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza de Salvador, afirma que tem adotado estratégias e desenvolvido programas e projetos voltados à redução da insegurança alimentar. Entre estas iniciativas estão restaurantes populares, distribuições de 4.400 refeições diárias e oferta do benefício assistencial eventual para pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social temporária e também risco social. A Prefeitura de São Sebastião do Passé não respondeu os nossos questionamentos em relação a este assunto. O Bahia Meio Dia faz mais uma pausa, mas é bem rapidinho, tá? Já tem previsão do tempo aqui para a região oeste. A gente volta daqui a pouquinho, 12h43. Estamos de volta e nós vamos começar esse bloco com imagens que você está vendo agora, que foram recuperadas do fim da tarde, comecinho da noite, ontem em Bom Jesus da Lapa, quarta-feira. E olha só que informação interessante. Segundo os moradores da cidade, teve registro de chuva em locais isolados por lá. Olha que boa notícia. O clima virou também em algumas outras cidades da região oeste do estado. Agora você está vendo a imagem que é ao vivo do centro de Bom Jesus da Lapa, né? A capital baiana da fé, meio-dia e 46, não tem chuva não, pelo contrário, sol e tempo firme. As imagens ao vivo para você.
Agora eu te convido para você acompanhar algumas informações da previsão do tempo. Vamos acionar a nossa tela aqui para a gente ver o que está acontecendo, né, em termos de tempo no oeste do estado. Vamos começar hoje, então, destacando a situação de Barreiras. 20 graus de temperatura logo na manhã e depois 31 graus. Essa temperatura ainda vai subir, hein? Umidade relativa do ar está aqui, né? 31%. Agora a gente muda para Luiz Eduardo Magalhães. Mínima de 17 graus e máxima de 30, né? Um pouquinho menos quente que em Barreiras. A umidade também segue bem baixinha, só 38%. Brejolândia, também sol aberto nesta quinta-feira. Mínima 16, né? Amanheceu fresquinho, mas olha só a amplitude térmica, né? Já subiu para 33 graus de máxima, umidade de 41%. Agora uma outra cidade que a gente não mostra com tanta frequência aqui no Bahia Meio-Dia, mas hoje a gente está mostrando aqui. É Feira da Mata, mínima de 17 e máxima de 32 graus, 41% a umidade. Barra, 20 graus de temperatura no começo da manhã. É interessante, né? Como começa com uma temperatura agradável, mas depois vai subindo. A máxima vai chegar a 31, com 38% de umidade relativa do ar e não tem chuva aqui no oeste do estado. Estas, então, as informações do tempo nesta quinta-feira aqui na região oeste. Já que a gente está falando de tempo, né? Aquele calorão dessa época do ano já começou para valer. A gente está sentindo isso de uma forma mais intensa entre 10 da manhã e 3 horas da tarde, quando o sol esquenta mesmo, né? De verdade. Mas esse não é o único problema não, viu? A baixa umidade relativa do ar causa desconforto e tem afetado a saúde de muitas pessoas, principalmente as crianças e os idosos. O clima seco tem feito muitas famílias aumentarem os cuidados com a saúde para evitar complicações. Quem mais sofre são as crianças, que ficam mais vulneráveis a problemas respiratórios nesta época do ano. Na criança, tem uma criança de 4 anos, aí lavagem nasal e todo esse cuidado com ela. Você percebe que muda o comportamento dela nesse período? Muda. O clima, assim, chegou, a gente já vê que ela já ficou doente, já melhorou, já ficou doente de novo, então é constante. Ele tem asma e aí tem que ser cuidado dobrado, porque nesse tempo seco é o tempo que ele fica pior. E aí tem a questão da bombinha, tem antialérgico, xarope e várias outras coisas que tem que tomar mais cuidado ainda, porque no tempo seco eu acho que é pior para ele. Em Barreiras, as temperaturas máximas já chegaram a 38 graus. E a umidade relativa do ar caiu e teve dias chegando a 12%. Índices considerados de alerta. Esse cenário aumenta os riscos de doenças, principalmente entre idosos, crianças e pessoas com condições crônicas. Essa população tem que ter um cuidado especial com relação a essa parte da hidratação, da alimentação, porque senão aí vai sofrer mais. Idosos têm um risco maior de sangramento nasal, que pode ser um problema bem sério. Chegou o tempo que o sol brilha forte no oeste baiano. Junto com ele vem o ar seco, que deixa a respiração da gente mais pesada. E para os próximos dias, a previsão é que a umidade baixa e as altas temperaturas fiquem ainda maiores aqui na região oeste. E a gente sabe que as chuvas elas não acontecem, né, nesse período, né? Então isso agrava mais essa sensação, né, térmica de baixa umidade, de secura do ar, né, que traz um problema até fisiológico nas pessoas também. Mas com atenção e alguns cuidados simples, como hidratação e nebulização, é possível aliviar os sintomas e proteger a saúde nesse período. Afinal, a sensação de ar seco provoca irritação nos olhos, ressecamento da pele e das vias respiratórias, além de aumentar o risco de doenças. Rinites, as sinusites, a faringite, né, faringoamigdalites, a asma também reativa bastante nessa época do ano. Essas altas temperaturas e a baixa umidade do ar são resultados de um período de estiagem comuns nesta época do ano, quando a falta de chuvas e a intensidade do sol favorecem o ar mais seco e quente na região oeste. Mesmo com a previsão da conhecida chuva do caju, tradicional agora em setembro. Tem essa chuva do caju que ela vem amenizar um pouco, né?
que são eventos esporádicos, que a gente chama, né? Aquela chuva rápida. E aí a gente espera que em outubro, no final de outubro, a gente possa ter efetivamente chuvas mais fortes, né? Mais intensas aqui. Mas isso mais ao final do ano, novembro, dezembro, nós vamos ter o início ali de um período chuvoso. Que saudade, né, da chuva do caju. A gente vai para mais um intervalo, mostrando imagens das comemorações dos 10 anos da Rondesp, hoje comemorado na noite de ontem aqui em Barreiras. Olha as imagens aí, elas marcam, né, o encerramento da semana festiva em comemoração, então, aos 10 anos de criação da Companhia Independente de Policiamento Tático aqui da região oeste do estado. O evento aconteceu no 10º Batalhão de Ensino e reuniu cerca de 250 pessoas. A cerimônia contou ainda com o desfile do efetivo da Rondesp e também a entrega de medalhas e certificados. Esse evento foi presidido pelo Coronel Soares, comandante do CPRO, e também pelo Major Arlen, que é comandante da Rondesp Oeste. Hoje, a unidade atua em 47 municípios aqui da nossa região. Estamos voltando às imagens ao vivo agora de Botirama, sol e calor, poucas nuvens no céu. Olha a câmera fechando aí para você ver a imagem da ponte sobre o Rio São Francisco. Agora 32 graus de temperatura, faz bastante calor também em Botirama, a pouco mais de 200 quilômetros daqui. Meio-dia e 55 minutos, imagens ao vivo para você. Agora eu queria chamar a sua atenção para um fato diferente que aconteceu lá em Bom Jesus da Lapa. Vejam só, uma moradora recebeu uma visita inesperada no quintal da casa. Quer ver? Eu vou mostrar para você as imagens que foram enviadas aqui para a gente. Olha só essa imagem. O que você imagina que seja isso, hein? Já pensou? Essa imagem que foi enviada para a gente, um macaco bugio, isso mesmo, olha ele aí, ó. Foi flagrado pela moradora, que tem uma casa bem pertinho da Gruta do Bom Jesus, na capital baiana da Fé. Olha o bugio aí de frente para a gente ver. Mas a dona Nelma Dourado não se assustou não. Isso porque, segundo ela, nessa época do ano, por causa do clima muito seco, né, os animais costumam aparecer por lá em busca de comida. O quintal da casa dá acesso ao morro, onde fica também uma serra, onde os bugios são vistos com frequência. Dá para ver no vídeo que foi gravado pelos moradores que o primata recebeu até algumas bananas para se alimentar. E ele ficou ali brincando, né, no quintal da casa, pendurado pelo próprio rabo, se divertindo. No vídeo gravado pela família apareceu até um outro bugio ruivo que estaria em processo de extinção. É só para esclarecer, viu? Os bugios são conhecidos pelos fortes ruivos que emitem quando querem se comunicar ou então defender o território aonde eles estão. Lembrando que os bugios se alimentam de folhas e frutas e são encontrados com mais frequência em áreas de floresta e de cerrado. Exatamente como é o caso da casa lá da dona Nelma, né? Que tem muita área verde por perto. Vamos ver se ele volta a aparecer lá para fazer uma visita. Agora a gente vai mudar de assunto porque os bombeiros continuam combatendo, dia após dia, as queimadas na região oeste. Pelo menos 7 cidades estão com registro de queimadas em áreas de vegetação. Já estamos aqui ao vivo mais uma vez com a Aline Miranda para ela atualizar a situação para a gente. Os bombeiros continuam tendo muito trabalho, né, Aline, para conter as chamas. É isso mesmo, viu, Carlos? Essa semana, o número de cidades, como você disse, chegou a 7. São 73 bombeiros da Base Militar Oeste que estão nesse combate.
Entre essas cidades que estão ainda em combate, uma delas é a cidade de Barra, que tem utilizado, inclusive, helicópteros e drones para ajudar no combate. Algumas delas estão em monitoramento, outras já foi feito combate. Entre elas, Santa Rita de Cássia, que está em monitoramento, Barra, como eu disse, que está em combate, Formosa do Rio Preto, que está em monitoramento, Riachão continua em combate, Cocos também continua em combate e Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães, que tiveram essas queimadas controladas. E como eu disse, o Corpo de Bombeiros continua nesse combate e a gente segue acompanhando tudo de perto. Carlos, eu volto com você. Ok, muito obrigado pelas informações. Aline Miranda ao vivo do centro da cidade. Vamos embora, né? Já está na hora, o pessoal já está me avisando aqui que precisamos fechar o Bahia meio-dia. A gente se encontra então de novo amanhã, a partir das 12h20, com muito mais informação. Boa tarde, até amanhã.